Bom Essas dia, aulas, Liliane. elas vão ser gravadas, tá, gente? Porque daí depois fica liberado para vocês terem acesso depois. Uhum. Beleza? Então vai ser na unidade 3, aula 1. Uhum. Vai ser a aula sobre distúrbios circulatórios e inflamatórios. Na unidade, na aula 1 aí da unidade 3, ele foca mais nos distúrbios circulatórios, deixando a aula de inflamação para a próxima aula, então, né? Teoricamente, a gente volta dia 13, né? Mas a gente vai avisar vocês se acontecer alguma alteração, né? Se tiver alguma mudança. Porque a gente tem que seguir o que a cidade está seguindo, né? Lá em Campo Grande Verdade. mesmo, o prefeito de lá, ele postergou, né? Então, só em maio. Em maio. Eu tô até perdido nos meses aí. Mas é em Só em maio que ele maio? Gente, pelo postergou. amor. Aham. Essa aula eu fiz ela no noturno, foi tranquilo, conseguiram pegar bem, porque assim, essa parte, na patologia, essa parte pelo menos é a mais teórica mesmo, né? Então, na teoria via online é chato, né? É diferente de estar em sala de aula, mas dá Nossa, eu para assim, não pegar. consigo entender muito bem. Então. Então a gente vai combinar dessa maneira. O que a gente puder já ir fazendo de teórica, né? Então vamos fazendo as teóricas para quando a gente voltar, a gente faz mais práticas, né? Faz as necrópsias, porque essa matéria, o que envolve ela vai ser mais a questão da necrópsia e a avaliação das lâminas, assim. Só que como a gente usa bastante imagem na aula, também já ajuda, né? Às vezes dá para ver até melhor no slide do que lá no microscópio, né? Então, beleza. Então, vamos fazer um teste aí. Vocês podem ir perguntando, tá? Durante a aula. Sim. Vou dar um grito aí. A Liliane não fala? A Liliane é tímida. Desde o dia que a gente começou, a Liliane não tá falando, né? Apareceu a imagem aí? Apareceu. Ok. Então, a gente vai usar essa imagem. Essa imagem é um lembrete, né? Um Memorex, que vocês podem achar em qualquer site aí, porque a maioria dos professores usam esse esquema, né, para explicar essa aula. Então, ela fica melhor, assim, para entender. Então, o primeiro distúrbio que nós iremos abordar aqui é sobre a hemorragia, certo? Então, o que vocês entendem por hemorragia? Hemorragia, então, ali já está falando que é o quê? Vai ser a saída, então, do sangue para o espaço intercelular. Ali, na verdade, você pode considerar assim, a saída do sangue para o espaço intersticial. Que lembram lá, quando a gente tem a célula, a gente tem o espaço intracelular e extracelular. Então, a célula ali no sangue, aquilo que é fora seria interstício. Professor, Então, saída do sangue. para fora, né? Para espaço intersticial, é fora da célula, né? Então, é a saída do sangue para o espaço intersticial. Sim. Para alguma cavidade. E quando eu falo cavidade pré-formada já, pré-existente. Quais são as cavidades que eu tenho no organismo? Eu vou ter a cavidade abdominal.
A cavidade abdominal é o O abdômen? peritônio. Muito bom. Então, eu tenho a cavidade já pré-formada, que é o peritônio. Cavidade abdominal. Então, esse sangue, ele pode ir para o espaço intercelular, ele que é espaço intersticial, ele pode ir para um espaço, para uma cavidade, que ela já é pré-existente no organismo, como, por exemplo, a cavidade abdominal, o peritônio, a cavidade que recobre o coração é o... Ai, gente. Cavidade que recobre o coração é o pericárdio. Então, eu posso ter hemorragia caindo no peritônio, eu posso ter hemorragia na cavidade, no líquido pericárdico, né, na cavidade do pericárdio, e eu ainda posso ter lá naquela cavidade do pulmão, que daí é a pleura. Então, eu posso ter hemorragia nesses espaços também. Então, eu posso ter hemorragia no espaço intersticial e nas cavidades. Cavidades eu entendo por peritônio, pericárdio, pleura. E aí, a hemorragia ela também pode ser para o meio externo. Então, por isso que eu vou ter situações de hemorragia interna e hemorragia externa. Certo? Professor, Oi. como que chama a cavidade do coração? Fala mais alto, Grazi, não te A ouvi. cavidade que encobre o coração, lá que o senhor falou. O nome Isso, a cavidade é pericárdio. do coração, do abdômen é peritônio. Peritônio e do Ah, pulmão, pleura. Neura. Pleura, Ah, a pleura. pleura. Entendi. Beleza? Sim. Ok. Então, a gente está falando sobre distúrbios circulatórios. Então, a hemorragia, ela vai acontecer, pode ter por espaços para o meio intersticial, pode acontecer por causa em cavidades, que daí as cavidades entendem-se pelo peritônio, pericárdio e pleura. E aí ela pode ocorrer para o meio externo. Então, por isso que eu vou ter hemorragia do tipo interna e hemorragia do tipo externa. A hemorragia interna, então, vai ser essa que cai em cavidades, essa que está dentro do organismo. A externa, obviamente, também é para fora do corpo do animal. Opa. Vou escrever um negócio aqui, galera, para vocês entenderem. Tá dando para ver aí? Tá, Eu mexendo? tá. Eu tenho dois tipos de hemorragia. A hemorragia por Rex, ou a hemorragia por diapedese. Então, se escreve dessa maneira ali. Então, hemorragia por Rex e hemorragia por diapedese. Beleza? Sim. O que essas hemorragias querem me dizer? As hemorragias, elas estão querendo me dizer o quê? Que eu vou ter, então, situações que na hemorragia por Rex eu tenho lesões no coração. É uma lesão na parede do coração ou
nos vasos sanguíneos. Então, hemorragia por Hex é quando eu tenho, então, alterações no coração ou nos vasos sanguíneos. Hemorragia no coração ou nos vasos sanguíneos. Só? Beleza? Só isso na hemorragia por Hex. Na diapedese, eu vou ter o quê? Eu vou ter hemorragia que ela vai acontecer por 3 motivos. Ela vai acontecer por anóxia. Anóxia. Sim. Que vai ser o quê? A falta do oxigênio, então, chegando nesse vaso, nessa célula. A outra causa é por agressão no endotélio, porque ali na parede vascular eu tenho um tipo de epitélio. Ele chama endotélio, a parte do epitélio vascular ali. Então, eu tenho agressão nesse endotélio por agentes infecciosos. Então, vai ser por anóxia, vai ser por agressão devido a agentes infecciosos. Eu vou ter ainda por ação de anticorpos no endotélio. Certo? Então, eu vou ter essa hemorragia por diapedese por esses 3 motivos. Por anóxia, que é a falta, então, do oxigênio. Por agressão por agentes infecciosos nesse vaso. E por ação de anticorpos no endotélio. Isso aqui está relacionado com alergias. Reação de hipersensibilidade. Tá? Então, às vezes, uma alergia ela pode também dar uma lesão no vaso e ocorrer uma hemorragia. E aí vai ser uma hemorragia por diapedese. Certo? Então, vocês viram lá que hemorragia é a saída do sangue para o espaço intersticial. Ela pode cair dentro de uma cavidade e ela pode ir para o meio externo. Ela se divide em hemorragia interna e externa. Então, interna quando é dentro do corpo, externa fora do corpo. E ela ainda se divide em 2 tipos. Eu tenho 2 tipos de hemorragia. A hemorragia por Hecht e hemorragia por diapedese. A por Hecht é só a questão de lesão na parede cardíaca, nos vasos sanguíneos. A diapedese vai ser por 3 razões. Por anóxia, que é a questão de distribuição de oxigênio, então é a falta de oxigênio. Por agressão de agentes infecciosos no endotélio vascular. E ação de anticorpos no endotélio vascular, levando a alergia. Beleza? Beleza. Isadora chegou agora. Isadora, tá tudo bem? Tá dando para ouvir? Tá tudo bem. Então tá bom. Tá conseguindo acompanhar, né? O Luiz Felipe tá aí hoje, olha. Bom dia, Luiz. Beleza, galera. Então a gente está falando sobre os distúrbios circulatórios. A gente já falou sobre hemorragia, que é a primeira parte. Da hemorragia, depois eu tenho a situação de... Eu já vou falar da... Deixa eu achar aqui. Da hemostasia. A hemostasia, ela não tá no desenho ali. Hemostasia. Então, depois do sangramento, depois da hemorragia, eu tenho a situação de hemostasia. Então, a hemostasia nada mais é do que uma resposta
frente a uma situação de sangramento do vaso. Então, é o que está acontecendo? Eu tenho hemorragia, depois da hemorragia eu vou ter a hemostasia. Aqui a principal são as plaquetas. As plaquetas que estão relacionadas com a hemostasia. Por quê? Essas plaquetas, elas se agrupam, se juntam e formam a agregação plaquetária. Certo? Então, a agregação plaquetária é a primeira coisa que acontece para ocorrer a hemostasia, certo? Então, eu tenho as plaquetas no sangue, essas plaquetas vêm, se juntam ali na onde está ocorrendo esse sangramento, elas se juntam ali e formam a agregação plaquetária, certo? É. Fazendo isso, essas plaquetas que formaram a agregação plaquetária, elas vão fazer o quê? Liberar substâncias pró-coagulantes. Então, elas liberam substâncias pró-coagulantes. E aí vai aparecer a fibrina, que seriam como se fossem redes que vão ajudar ali, como se fosse uma teia ali que ajuda a estancar esse sangramento, então. Obviamente que vai depender da extensão desse sangramento. Mas se vocês imaginarem assim, quando vocês estão lá fazendo, sei lá, uma salada, de repente você cortou o tampão do dedo ali numa cebola, uma lasquinha do dedo. Você não vai ficar o dia inteiro sangrando, né? Logo depois ali já começa a ocorrer o processo de hemostasia, de cicatrização, certo? Então é isso que acontece. A primeira situação que chega, quem vai fazer a cicatrização são as plaquetas. Então essas plaquetas se juntam, se agregam, e aí elas vão liberar substâncias pró-coagulantes, e uma delas é a fibrina. Então elas jogam essa fibrina como se fosse uma teia para preencher ali onde está tendo essa lesão tecidual. Certo? Beleza? Beleza. Então eu tenho a hemorragia, depois da hemorragia eu vou ter a hemostasia. A hemostasia, então, é o que o organismo faz para parar essa hemorragia que está ocorrendo ali nesse organismo. Quem é responsável por fazer essa hemostasia são as plaquetas. Então, as plaquetas chegam no sítio de sangramento, chegam na região que está ocorrendo a hemorragia. Lá elas vão liberar, vão se agregar, se juntam e começam a liberar substâncias pró-coagulantes. Liberam a fibrina, que seria como se fosse uma teia que vai ajudar a preencher ali aquela lesão que ocorreu no vaso. Certo? Beleza. Essa é a hemostasia fisiológica que acontece no organismo. Se eu estivesse falando de um procedimento cirúrgico, de repente vocês vão estar operando e vai ocorrer hemorragia. Lá, você vai ter um instrumento, uma pinça cirúrgica, que ela é uma pinça hemostática. Então, ela é usada para parar o sangramento ali
nessa cirurgia. Então, é outra situação de hemostasia. Aqui é a fisiológica, que o próprio organismo faz. Daqui a gente vai para hiperemia e congestão. Uma hiperemia é a famosa vermelhidão, né? O eritema. Então, a hiperemia é o quê? É o aumento, então, da quantidade de sangue no interior dos vasos, tanto a hiperemia como a congestão. Então, é aumento da quantidade de sangue no vaso, certo? Só imaginar um vaso aí e imaginar ele com aumento de sangue. Isso é uma hiperemia ou congestão. Certo? De um órgão ou território orgânico. Então, é aumento do sangue no vaso de um órgão. Então, isso pode acontecer em um órgão específico ou em alguma região do corpo. Certo? Então, hiperemia, aumento do sangue em um vaso. Isso pode acontecer em um órgão ou em um território orgânico, em alguma região do corpo. Eu tenho aqui dois tipos, né? Eu tenho a congestão do tipo ativa, que vai ser a hiperemia. Então a congestão ativa é igual a hiperemia. Certo? Então, congestão ativa é igual a hiperemia. Então, numa hiperemia, eu tenho o quê? O aumento de sangue arteriolar local. Então, eu tenho um aumento de sangue do vaso das artérias de uma região. Isso é uma hiperemia. Certo? Eu tenho aumento do sangue arteriolar de uma região. Isso leva ao quê? Leva ao vermelhidão. Que aqui vocês vão falar de outra forma. Então, tudo que for vermelho na mucosa, em alguma lesão, é um eritema. Tá? Eritema. Então, vamos supor aí que vocês foram chamados para avaliar um cão lá na clínica veterinária. Ô, tempo bom, né? É tempinho que não volta mais. Saudade do que nós já vivemos, né? Nunca mais vi um cachorro, tirando a Lola, que a cachorrinha, nunca mais vi um cachorro na vida. Ai, ai. Então, vocês foram chamados para avaliar um cão lá na clínica e, de repente, na avaliação das mucosas orais, mucosa oral ou bucal, elas estavam vermelhas. E é um vermelho vivo, assim, é bem um vermelhão mesmo. Então, vocês vão falar o quê? Que o animal apresenta um eritema. As mucosas estão eritematosas. Tá? Então, a presença aí de mucosa oral eritematosa. Beleza? Nessa região que tem esse vermelhidão, esse eritema, tem o que também? Um aumento de temperatura. Certo? Então, naquela região ele está quente. Então, essa congestão ativa, galera, eu tenho ela de duas maneiras.
eu tenho ela situações que vão ser fisiológicas e situações que são patológicas. Tá? Então, eu tenho congestão ativa que é fisiológica, que é normal do organismo acontecer essa hiperemia. E aí, oxe, tá ventando aqui. E aí eu tenho congestão do tipo patológica. Certo? Fisiológica, vamos lá. Imaginem aí que vocês foram fazer um exercício, estão vendo os blogueirinhos tudo fazendo exercício em casa agora. De repente vocês foram inventar de fazer um. Então tá, estão lá fazendo abdominal, fazendo flexão. Nessa região que você assim, você forçou o seu músculo, vai ter maior necessidade de sangue, certo? Precisa de mais sangue naquele músculo que você está exercitando ali. Então, isso é uma hiperemia fisiológica, que o próprio organismo, ele resolve ali, ele manda, então, mais sangue para aquela região que está sendo utilizada. O senhor Certo? pode repetir? Então, vamos lá. A hiperemia eu tenho dois tipos, a fisiológica e a patológica. Fisiológica é a natural do organismo. E a patológica vai ser por alguma doença, alguma alteração. Tá. Como fisiológica, eu citei o exercício físico. No exercício físico, você faz o quê? Você sobrecarrega, você faz o seu músculo trabalhar ali. Nessa região, então, que precisa de mais sangue, que vai precisar de mais sangue nesse músculo, eu tenho uma fisiologia, uma hiperemia fisiológica, Uhum. certo? Então, é a maior necessidade de irrigação sanguínea para o músculo. É um exemplo. Os cavalos de corrida, prof, eles sofrem isso também porque eles forçam muito o músculo? Sim, seria uma hiperemia também. Ele poderia ter uma hiperemia nos membros, né, ali que ele está forçando. E até mesmo no pulmão. Tem situação que fala, o cavalo não aguentou. Tem muita situação assim, quando o animal até pode ter um infarto, né? Durante uma corrida. Por quê? Porque ele sobrecarrega até o aporte respiratório dele. Então ele pode até ter um problema mais sério ali no pulmão e no coração, né? Então é uma hiperemia, sim, ali na hora que. Tudo que vai ter um aumento de sangue no local é uma hiperemia. Certo? Certo. Como patológica, que isso é o fisiológico, o próprio organismo que está mandando sangue lá para esse tecido, esse órgão. Patológica, ela vai estar relacionada com respostas inflamatórias. Tá? Então está lá relacionado com respostas inflamatórias. Beleza? Aí a congestão do tipo passiva, então ela vai ser o quê? Vai ser relacionada com falha na circulação venosa. É uma falha na circulação.
Isso acontece por obstrução, galera. Tá? Então, uma falha na circulação venosa que vai acontecer por obstrução venosa, então. Então, da congestão passiva é uma obstrução, é uma falha na circulação, tá? Aconteceu uma falha na circulação, geralmente isso pode acontecer por causa de uma obstrução. Essa obstrução ela pode ser venosa ou sistêmica. E também na insuficiência insuficiência cardíaca. Certo? Então, a congestão passiva é uma falha na circulação venosa, pode ocorrer por obstrução, então, venosa, sistêmica ou insuficiência cardíaca. Ok? Aí o mais importante que a gente vai falar agora é sobre isso aqui, ó. Sobre a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca eu vou ter duas maneiras. A insuficiência cardíaca congestiva esquerda e a insuficiência cardíaca congestiva direita. O que vocês têm que entender por insuficiência cardíaca? Insuficiência cardíaca é aquela incapacidade, então é o coração que é incapaz de bombear sangue satisfatoriamente. Então, o coração é incapaz de bombear o sangue satisfatoriamente. Isso é insuficiência cardíaca. O coração não dá conta ali de bombear esse sangue para o corpo, por alguma maneira, por algum motivo. Então, o coração ele é incapaz de bombear o sangue para o resto do corpo. Insuficiência cardíaca congestiva esquerda, insuficiência cardíaca congestiva direita. E aí, galera, vocês lembram lá que o coração ele é dividido em 4 câmaras cardíacas, lembram? Eu tenho 2 átrios, 2 ventrículos. Quando eu falo de insuficiência cardíaca congestiva esquerda, eu estou querendo dizer o quê? Falha no coração esquerdo. Então, vai ser átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e veias pulmonares que estão sendo afetadas. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e veias pulmonares. Como eu falei que é uma falha no coração, o coração ele é incapaz de bombear, então, esse sangue ali corretamente, ocorre o quê? Um acúmulo de sangue, tá? Então, o coração tá ali, tá bombeando, só que ele não tá bombeando corretamente. Então, ele começa a acumular sangue. E na insuficiência cardíaca congestiva esquerda, eu tenho acúmulo de sangue nesse lado esquerdo do coração.
E eu falei que eu tenho ali associação, então quem está envolvido é o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e veias pulmonares. Então, que órgão vocês acham que vai ser mais afetado na insuficiência cardíaca congestiva esquerda? Pulmão? Pulmão, muito bem. Então, na insuficiência cardíaca congestiva, eu vou ter, então, congestão pulmonar. E isso vai levar ao edema, que é o nosso próximo assunto aqui, ó, edema. Tá? Então, na insuficiência cardíaca congestiva esquerda, é o lado esquerdo do coração que está sendo afetado. A insuficiência é o quê? É a falha no bombeamento do coração. E essa falha faz o quê? Faz com que acumule então, o sangue. O sangue começa a ficar acumulado ali. E quando eu estou falando do lado esquerdo, então eu tenho acúmulo de sangue do lado esquerdo. Aqui eu vou ter alteração, então, no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e veias pulmonares. O próprio nome já diz, então, veia pulmonar. Então, quem é afetado aqui são os pulmões. O sangue, galera, é como se ele estivesse acumulando no pulmão. Isso não é legal também. Isso vai levar, então, a uma congestão pulmonar e leva ao edema. Começa a acumular líquido no pulmão. Aí a galera do noturno perguntou, professor, mas como que eu vou avaliar isso no animal? Como que eu avalio se eu tenho um animal lá com edema no pulmão? Aí vocês vão ter a matéria que chama semiologia, onde vocês vão aprender a auscultar, onde vocês vão usar aquele esteto que vocês tanto gostam, né? Tirar fotinho. Aí vocês vão auscultar o pulmão e vocês vão ouvir um barulho de cachoeira, que pensa, tá cheio de líquido no pulmão. Então parece que tem água lá dentro. O nome disso chama estertor. Mas isso aí vocês vão aprender lá na semi mais tarde, tá? O foco aqui, então, é saber que a insuficiência cardíaca congestiva esquerda está relacionada, então, com alterações do lado esquerdo do coração. E isso vai relacionar o que? As veias pulmonares. Então, eu tenho congestão pulmonar e isso vai levar a um edema pulmonar no futuro. Então, quando eu falo insuficiência congestiva direita, é o lado direito que, ó, está sendo afetado. Então, átrio direito, ventrículo direito, e aqui eu tenho as veias cavas. Não vão trocar, tá, galera? Isso aqui é pergunta de tudo quanto que é concurso, eles colocam essa insuficiência cardíaca. Porque é pegadinha, o cara depois não vai lembrar. Vocês não vão lembrar lá daqui 3 anos. Muito difícil, né? Tem que lembrar, sim. Mas geralmente vocês trocam o que é veia pulmonar, o que é veia cava. Então, na veia pulmonar está relacionado com o lado esquerdo. Veia cava, lado direito. Então, na insuficiência cardíaca congestiva direita, eu tenho, então, alteração ali no átrio, ventrículo direito e veias cavas. É a mesma coisa. É uma insuficiência, o coração não consegue bombear o sangue corretamente. Então, ali começa a se acumular o sangue do lado direito. Só que aqui, ao invés de ir para o pulmão, conforme foi do lado esquerdo, aqui eu vou para os outros corpos, é ótimo, outros órgãos.
por exemplo, no fígado e no baço. Então, nesses órgãos que eu vou ter a congestão. Certo? Então, do lado direito, começa a acumular, porque assim, ela não está levando para o resto do corpo. Então, começa a ter, digamos assim, um refluxo, voltar o sangue. E aí começa a acumular sangue, então, no fígado e no baço. Só que não fica só com gesto, não fica só vermelho. Ops. Não fica só vermelho, não fica só com gesto hiperêmico. Aqui eu tenho um aumento do tamanho desses órgãos. O nome disso tem mais um nomezinho hoje. Então já teve a hiperemia, agora tem a megalia. Então ocorre um aumento de tamanho desses órgãos que vai ser acrescido do sufixo megalia. Então, por exemplo, quando eu tenho aumento do fígado, eu tenho uma hepatomegalia. Quando eu tenho aumento do baço, eu tenho uma esplenomegalia. Ok? Certo? E isso aqui mais para frente, chega uma hora que esse órgão já cresceu tanto que acaba ocorrendo o quê? Um extravasamento de líquido, né? Que eu vou ter uma situação Professor, de... Oi, pode falar. o senhor escreveu de vermelho aí. É megalia, né? Que é o. Cadê? Sumiu? Aqui, aumento do O tamanho. aumento do tamanho. E embaixo, Isso, hepatomegalia é o aumento do isso. Do fígado? fígado e esplenomegalia, aumento do baço. Beleza? Aí vai chegar uma hora, galera, que já cresceu tanto que ocorre o quê? A saída do líquido no vaso. Isso leva a uma ascite. Ascite é o quê? É líquido dentro da cavidade peritoneal. Certo? Então é a famosa barriga d'água, né? Que daí a galera acha que é só verminose. Não. A barriga d'água, aquele aumento de volume do abdômen ali, pode ser por falhas cardíacas também. Insuficiência cardíaca direita. Então, resumo aqui, ó, insuficiência cardíaca congestiva. Insuficiência cardíaca congestiva esquerda, eu tenho edema pulmonar. A insuficiência cardíaca congestiva direita, eu tenho ascite. E é isso que cai na prova. Em prova de concurso, na prova do ENAD, que é aquela prova que tem para avaliar o grau da faculdade, você cai e a galera erra. Quer morrer. Como que é a pergunta? Eles dão um exemplo lá, eles falam, por exemplo, da girofilariose, que é um parasita que fica lá no coração. Aí ele fala, ela fica do lado esquerdo e tal, o que, que o animal pode ter de sintoma? Vai ser o quê? Ele causa uma falha cardíaca, o quê? Esquerda. Então eu vou ter o quê nesse animal? Edema pulmonar. Edema, tá?
É uma das formas que eles podem cobrar. Só que eles também podem dar outro exemplo. Ah, sei lá, o animal tem uma neoplasia no átrio direito. O que pode acontecer de sintoma? Ascite. Ascite. Entendeu? Entendi. Dessa maneira. Então, quando vocês atenderem um animal que tiver com ascite, vocês sabem que ele pode também ter uma verminose e tal, mas ele pode ter uma falha cardíaca direita. E aí, para avaliar essas insuficiências, é melhor fazer o eletrocardiograma, faz o ecocardiograma para fazer certinho e saber se realmente tem a patologia, né? Professor, ascite significa então? Oi? Ascite significa então o quê? Que o senhor falou? Barriga d'água? É líquido, isso. Né? Você vai falar barriga d'água, que é leigo, né? Falar barriga d'água. É líquido na cavidade peritoneal. Beleza? Beleza. Aí agora a gente vai para o edema. Tudo bem até aqui? Estão entendendo? Sim. Estão Sim. ouvindo bem? Sim. Dúvidas até aqui de hemorragia, de hiperemia, de congestão? Não. Beleza. Tá na hora da prova. Na prova tem, né? Dúvidas. Congestão vai ser tudo que não vai funcionar bem. Não é bem isso. É um aumento de sangue. É um aumento de sangue. É qualquer situação que faça ter um aumento de sangue no vaso. Ah, tá. Tá? É um aumento de sangue no vaso, isso pode ser em um órgão, pode ser em uma região do corpo. Então, a congestão é isso, é o aumento de sangue em uma região. O que acontece na insuficiência cardíaca? É o aumento do sangue no coração, porque ele não consegue bombear. Então, esse aumento de sangue é uma congestão. Entendi. Entendeu? Ok. Então, a gente vai para o edema. Edema, galera, aqui no desenho dá para ver, ó, é um aumento, né, lá, ó, de tamanho de um vaso. Então, é um aumento do quê? Do líquido. É um aumento do líquido no espaço tecidual intersticial. Então, aquela mesma situação da hemorragia que vai para o interstício. Então, aumento de líquido no interstício. Ou em cavidades pré-formadas do corpo. Quais são elas que a gente já falou hoje? Cavidade do abdômen é o... Cavidade do abdômen chama... Vixe Maria. Peritônio, né, galera? Vamos acordar sexta-feira. Então, cavidade abdominal chama peritônio. Cavidade do coração, pericárdio. Cavidade do pulmão, pleura. Certo? Então, o edema, eu estou falando ali que é no interstício ou em cavidades pré-formadas do corpo. Essas cavidades a gente entende pelo peritônio, a gente entende pelo pericárdio e pleura. Mas por que acontece esse acúmulo de líquido nessas regiões? Por alteração na homeostase.
Alteração na homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio. Então, ocorre alteração no equilíbrio ali do corpo. Certo? Sim. Ok. Então, é por isso que ocorre o edema. É aumento do líquido em uma região, pode ser no interstício ali na região, ou pode ser uma cavidade. Em uma cavidade, vocês sabem, então, que tem o peritônio, o pericárdio, a pleura. É o aumento do líquido. Isso é um edema, aumento do líquido. Pode ocorrer em qualquer região do corpo. Quando eu falo interstício, é fora ali daquele espaço intercelular, né? Então, ele sai para fora. Então, eu posso ter edema de membro, edema de dedo, edema de face, edema de tudo que vocês imaginarem. Qualquer região do corpo eu posso ter edema. Que é o acúmulo de líquido. No caso, mulheres grávidas, né? Que tem lá o pezinho que parece um pão. Não fica assim, geralmente? A mulher não fica toda inchada? Aquele pãozinho lá, o pé dela que fica inchado, é um edema. É líquido que está sendo acumulado ali. Para vocês entenderem edema, vocês têm que saber isso aqui, ó. Para edema, vocês têm que saber que existem umas pressões. A pressão hidrostática e a pressão oncótica. Então, eu vou ter a pressão hidrostática. Ops, faltou um C ali. Pressão hidrostática e a pressão oncótica. Fala, meu Deus, o que é isso? A pressão hidrostática, ela está ligada com o quê? Com a força que o sangue exerce contra uma parede do vaso. Então, força que o sangue exerce contra as paredes capilares sanguíneas. Então, a pressão hidrostática é aquela força que o sangue exerce contra as paredes capilares sanguíneas. Imagina ali, eu tenho um vaso, certo? Então, o sangue, ele passa com uma pressão aqui. Ele também tem uma pressão que ele força essa parede aqui. Essa pressão chama pressão hidrostática, tá? Então, é a força que o sangue exerce contra os capilares sanguíneos. Já a pressão oncótica, entenderam a pressão hidrostática? É aquela pressão, então, que o sangue exerce no vaso. Certo? A pressão oncótica é a força de atração da água por proteínas do sangue. Então, tudo está ligado com pressões, com força, né? Então, pressão hidrostática é aquela força que o sangue exerce na parede vascular. Pressão oncótica é a força da atração da água pela proteína do sangue. Qual é a principal proteína do sangue? Uma das principais, né? Mas a famosa albumina. Então, pressão hidrostática é aquela força que o sangue exerce na parede do vaso. Pressão oncótica, força de atração do sangue
as proteínas. Opa, desculpa. Força de atração da água à proteína. Entenderam? Sim. Ok. Então, ficou entendido o que é a pressão hidrostática e pressão oncótica. E o que é o edema, então? O edema, como a gente já falou, é a alteração no equilíbrio. Então, o edema ele vai ocorrer por 3 fatores. É o aumento, então, da pressão hidrostática. Então, aumenta essa pressão que o sangue faz no vaso ali. Ele aumenta essa pressão. Alteração na pressão oncótica. Diminui a intravascular e aumenta a extravascular. Então, aquela pressão de atração da água por proteínas, dentro do vaso ela diminui, ela aumenta para o meio externo, tá? Então, a água busca a proteína do lado de fora. É aquela história, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, isso que acontece, tá? Então, ali, a alteração na pressão oncótica, eu tenho uma diminuição da pressão intra ali. Então, aquela água que está dentro do vaso, ela diminui a atração pela proteína interna ali. Ela tem uma forte atração pela proteína externa, para o meio externo do vaso. Tudo isso que eu estou querendo dizer, eu estou falando aqui, ó, está acontecendo dentro do vaso sanguíneo aqui, ó. Então, aumenta a pressão. Então, aqui aumenta para querer sair, certo? A hidrostática. A oncótica, a mesma coisa. Tem proteína aqui do lado de fora e a água quer sair para fora. Entenderam? Sim. Então, o terceiro fator é o quê? Obstrução da drenagem linfática. Então, por isso aí que as esteticistas estão ganhando uma grana aí fazendo drenagem linfática. Por quê? Porque o acúmulo de líquido está relacionado com a obstrução da drenagem linfática. Então, quando elas fazem essa questão aí de drenagem linfática, elas estão melhorando o quê? Que para evitar o edema, evitar o acúmulo de líquido. Entenderam? Então, o edema ele acontece por 3 fatores. O aumento da pressão hidrostática, que é aquela, então, pressão que o sangue exerce dentro do vaso. Então, o sangue quer sair ali desse vaso. A alteração da pressão oncótica, que é aquela força de atração da água por proteínas. Ela aumenta do espaço extracelular. E ainda ocorre uma obstrução da drenagem linfática. Tudo isso aí leva ao edema, que é o acúmulo de líquido. Esse líquido pode ser em um tecido ou pode ser em uma cavidade. Posso ter líquido, então, no peritônio e posso ter líquido na pleura e no pericárdio. Ok, meus amores? Ok. E vamos lá. Esse líquido é líquido mesmo, é um líquido ali que vai ter acumulando. Ele vai ter 2 formas de líquido, que é o transudato. Oh, que é nome doido hoje. E o exudato. Quero ver vocês falando esses nomes, hein? Viu, Isadora? Ô, Transudato. professor, Oi, pode Tem que falar, Graça. explicar. Hã? não entendi.
a obstrução da drenagem linfática que o senhor falou? É uma das causas que leva ao edema. É algum motivo ali que tem uma obstrução da drenagem linfática. Que a drenagem linfática ela é normal do organismo, é fisiológica, ela tem que acontecer. Mas por algum motivo ela é diminuída ou prejudicada, né? E aí essa drenagem linfática ela leva ao edema, se não tiver a drenagem linfática. Ah, entendi. Entendeu? Aí esse edema, esse líquido, ele vai ter duas formas. Ele vai ter o líquido que chama transudato e o exudato. Meu Deus. O próprio nome já diz. Transudato, ele é transparente. Então, é um líquido do tipo transparente. É transparente. E ele é transparente por quê? Porque ele tem baixo conteúdo proteico. Então, tem baixa quantidade de proteína nesse líquido transudato. O máximo de proteína que vocês podem fazer o quê? Avaliar a densidade desse líquido. Vocês podem coletar esse líquido e fazer a avaliação da densidade. A densidade ela é no máximo até 1020 gramas por ml de proteína, tá? Então, no líquido transudato, eu tenho 1020 gramas de proteína por ml. Ele é transparente, com baixo conteúdo de proteínas. Ok? Ok. Ele é transparente, com baixo conteúdo proteico. E aí eu tenho o exudato, que provavelmente vai ser o quê? O contrário, né? Então aqui ele é um líquido do tipo turvo. Ele é turvo, ele não é transparente. E aqui eu tenho proteína, eu tenho muita proteína aqui nesse líquido. E essa proteína é de origem inflamatória. E aqui a densidade vai ser o quê? Maior que 1020 gramas por ml. E pelo amor de Deus, meus amores, ó, esse símbolo aqui é de maior, tá? Porque eu coloco na prova, tem aluno que na prova não sabe o que é isso aqui. Tá? Então é maior, pelo amor de Deus. Tá? O líquido turvo, proteína de origem então inflamatória. Eu tenho proteína no líquido turvo. Aqui a densidade é maior que 1020 gramas por ml. E aqui está relacionado o quê? Com uma resposta, então, inflamatória. Nossa, ele achou que era um indicativo ali. Professor, Uma resposta inflamatória. Certo? Então, transudato é aquele líquido que você vai coletar no edema que ele vai ser transparente. Ele tem pouca proteína, o valor máximo de proteína da densidade desse líquido é 1020 gramas por ml.
O exudato, ele já é turvo. Quando eu falo turvo, galera, pensa comigo, ó. Tá tendo lá um processo. Ixi, saiu aqui. Cadê? Saiu. Saiu de vocês também? Caiu aqui. Voltou aí? Não. Voltou? Só a voz. A foto ainda não? Não. Não. Espera aí, então. Beleza. Voltou? Não. Sim. Hã? Voltou. Voltou? Voltou. Tá. Então, vamos lá. A gente estava falando sobre transudato e exudato. Transudato é aquele líquido que você vai coletar, ele é um líquido transparente, a densidade é até 1020 de proteínas, né? Densidade de líquido proteico, então não tem quase proteína. O exudato já não, é um líquido turvo. Quando eu falo isso, estou querendo dizer o quê? Que na hora ali da coleta desse líquido, pensa comigo, é um processo inflamatório ali que está tendo, né? Então, por exemplo, vamos imaginar aí um animal que foi mordido por uma cascavel. Vamos supor que ele não morreu, que ficou vivo. Naquela região que a cascavel mordeu ele, lá na região da face, aquilo ali vai ter o quê? Um aumento de volume, certo? Aquilo ali é um edema, tá? Vai ter um edema de face ali. Nesse edema, você vai coletar esse material, você vai funcionar ali para tirar esse líquido, que esse líquido ele tem que ser retirado. Na hora que você retira, como é um processo inflamatório, imagina, uma lesão por cobra ali, tem um processo inflamatório gigante ali. Na hora que você coleta, ele tá turvo. Imagina comigo agora, é bem gostoso, chegando no almoço aí, ó. Leite condensado com morango, assim, sabe aquela mistura ali? Então fica aquela coisa grossa, assim, turva, tá? Então isso aí é um exudato, certo? Beleza? Acho que vai dar para lembrar, né? Então na hora que vocês Vai. coletarem lá o material, vai ser exudativo, vai ser turvo. E porque ele tem muita resposta inflamatória. Pode falar. Esses líquidos, eles podem ter um pouco de sangue ou um Pode, no deles? caso, igual do exudato. Eu falei que ele é vermelho, que ele é leite condensado com morango por causa disso, que tá tendo um processo inflamatório ali, então vai ter sangue ali. Então ele mistura, né, um resto de pus ali com sangue, com célula inflamatória e vira esse líquido exudato. Então no exudato eu tenho sangue, no transudato não. O transudato é transparente. Uhum. Certo? Certo. Beleza. Aí agora eu vou mostrar uns slides que daí eu acho que fica mais bonitinho para vocês entenderem, né? Fica mais legal. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Ok. Quando a gente está falando de edema dentro de uma cavidade corporal, é isso aqui que eu estava querendo dizer, ó. Então, aqui é um edema numa cavidade abdominal, no peritônio. O nome disso aqui é uma ascite, certo? Lembrando que esse edema, ele pode ser até de origem lá do coração, lá da congestão. Lembram? Vai ser insuficiência cardíaca congestiva esquerda ou direita? Ai, meu Professor, Deus. repete a pergunta. Quando eu Acho que é tenho direito. uma ascite por origem cardíaca, está relacionado com a insuficiência cardíaca esquerda ou direita? Direita. Direita. Direita, né, galera? Matei vocês. Ai, ai. Tá, insuficiência cardíaca congestiva direita, que vai levar esse acúmulo de líquido ali depois, né?
Então, aqui é falando em relação ao edema, tá? Então, o edema, ele vai ser acúmulo de líquido. Pode ser tanto numa cavidade como no membro. No membro, a gente já falou aí as causas, tem várias causas. Pode ser por lesão, por mordida, qualquer motivo ali que vai ter esse processo inflamatório ali, possa levar a um edema. Aqui, no caso, é um fígado com cirrose, tá? De um Fica cão, assim? né? Cão adulto com cirrose hepática. Então, o que acontece, galera? Esse fígado, ele não consegue trabalhar corretamente, então acaba correndo o quê? Um extravasamento do líquido para a cavidade, certo? Então, Professor, aquele... Pode falar, o edema, ele também o que acontece causa por causa uma da cirrose. cirrose no cão? No cão vai ser alimentação também medicamentoso. Porque na pessoa é a cachaça, né? É isso, no cão não é o álcool, não. Pode ser medicamentoso. Ah, tá. Às vezes tem veterinário que passa alguns medicamentos por muito tempo, e aí Uhum, pode dar uma lesão no fígado desses animais, entendi. O certo? humano fica assim também? Fica assim também. Fica assim também. Nossa. E aqui é uma coleta daquele líquido abdominal ali, ó. E aqui vocês estão vendo, vocês consideram isso aqui turvo ou transparente? É Transparente. transparente, né? Transparente. Então é o quê? Como é que chama? Transudato. 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 Quanto de proteína eu posso ter até o quanto, no máximo? 1020 Mil gramas e por ml. vinte. Gramas por ml, né? Beleza? Uhum. Então eu tenho muita proteína nesse líquido? Não. 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 Ok. Ok, estou aqui falando. E aqui é para entender, né? Então, o transudato é quando tem o extravasamento do líquido do vaso. Então, sai um líquido só do vaso. E o exudato é líquido com proteínas. Então, as proteínas estão saindo do vaso. Eu acabei não colocando foto do exudato, mas eu vou achar alguma bonita também para. Mas é isso aí, é leite condensado com morango, pensa nisso, tá? Aqui eu tenho a situação patológica, que é conhecida como hemoncose. Vocês tiveram aí aula de caprino, né? Às vezes vocês até viram alguma coisa sobre Sim, isso. vimos. O hemoncos, né? Que é um parasita tal. E ele faz o quê? Ele causa esse edema submandibular. É só para elucidar, né? Que aqui é uma forma de edema. Que a gente está aprendendo sobre edema hoje, então aqui é um edema que é acúmulo de líquido na região submandibular, certo? Isso aconteceu por quê? Por causa de algum desequilíbrio no corpo, por alteração na homeostase. São 3 fatores, lembram? É o aumento da pressão hidrostática dentro do vaso, é alteração na pressão oncótica, com diminuição da pressão oncótica intravascular e aumento da pressão oncótica extravascular, e ainda por alguma obstrução da drenagem linfática, certo? Pode ser ocasionado por esses fatores. Ok? Quando eu falei de hiperemia, eu estava querendo dizer sobre isso aqui, ó, que é o que? Aumento do sangue arteriolar. Lembra que eu Nossa, falei lá? Oi? fica Ah, feio, hein? pois é, isso aqui é uma foto bem assim explicativa, mas ela não precisa ficar tão vermelha assim, tá? Só pelo fato de daqui na mucosa tiver bem vermelho, já não tiver rosa claro assim, já é uma hiperemia, certo? A Uhum. hiperemia é só para lembrar que é um aumento então do vaso, né, do sangue arteriolar ali nesses casos. De fotinha, acho que era isso. Aqui é um caso de hepatomegalia, né, que a gente falou hoje também, que na insuficiência cardíaca congestiva direita, eu posso ter aumento dos órgãos. No caso, se for aumento do fígado, eu tenho uma hepatomegalia, certo? Aqui falando em relação à homeostasia, né? Hemostasia.
Hemostasia, que é o quê? As plaquetas chegando aqui, fazendo a agregação plaquetária junto com a rede de fibrinas, certo? Então, Sim. elas chegam ali, as plaquetas, se agregam e jogam as redes de fibrinas para tentar conter a hemorragia. Entenderam? Entendi. Aqui é mais uma fotinho da lesão vascular, então, levando a hemorragia. E aí vem as plaquetas com as redes de fibrina, fazem a hemostasia desse órgão. Posta foto, gente, no Instagram, tira essa foto aqui, é basta. Tira um print aí. Eu postei um vídeo lá no Instagram, saiu sem áudio que eu gravei. Uai, posta de novo. Aqui é só um exemplo de trombo. Ah, não falando, não cheguei no trombo ainda. Vamos voltar. Aqui. Ok, então, galera, de hemorragia, hiperemia e edema. Ok. Então, agora a gente vai para trombose. Trombose. Certo? Anotem aí, trombose. Trombose nada mais é que o quê? Que um processo patológico caracterizado pela solidificação do sangue. Então, ocorre uma solidificação do sangue. O sangue se torna sólido. O trombo, galera, é no animal vivo. Quando vocês fizerem uma necrópsia, o animal já está morto. É um coágulo. Certo? E para vocês entenderem, quando eu falo isso, essa questão de solidificação do sangue, é dentro do vaso, tá? Que daí foi feita uma pergunta em relação àquele sangue da vesícula urinária. Não tem nada a ver, tá? Que é dentro do vaso isso aqui, tá? Não é numa cavidade, não é no, né? É sangue dentro do vaso. Então, quando eu tenho solidificação do sangue dentro do vaso, eu tenho uma trombose. Isso se for no animal vivo. Se eu encontrar uma solidificação de sangue no animal morto, é um coágulo. Certo? Certo. Então, o coágulo nada mais... desculpa. O trombo nada mais é que o quê? Que uma massa sólida formada pela coagulação do sangue. A trombose é a coagulação, beleza? E o trombo é o quê? O resultado dessa trombose. É tudo a mesma coisa, praticamente. A trombose é o processo patológico que solidifica o sangue. É o processo, trombose. O trombo é a solidificação. Tá? Então, a solidificação do sangue é o trombo. Aí eu vou lá no slide, porque eu não anotei aqui, porque é bastante coisa. A gente vai falar das causas de trombose agora. Por que que acontece? Então, não tem como identificar a causa da morte por trombose depois na necrópsia? Então, aí você tem como coletar esse material e mandar para análise, né? Mas a olho nu não. Só na histopatologia daí para confirmar. Beleza? Mas a olho nu você não consegue falar se é um coágulo ou se era um trombo. Certo? Vamos lá. Cadê? Aqui. E por que que ocorre esse trombo? Quais são as causas de formação desse trombo?
vai ser, então, uma lesão no endotélio, então, uma lesão lá na parede vascular, provocada por diversos fatores. Dentre eles, eu tenho até o acúmulo de placas ateromatosas, a gordura. Então, acúmulo de gordura no vaso sanguíneo leva à lesão do endotélio, lesão endotelial. E infecções também levam a essa lesão endotelial. Certo? Então, essa lesão endotelial vai formar o trombo, certo? Essa placa ateromatosa ali, essa placa de gordura, ela vai formar esse trombo. É uma das causas, certo? Então, lesão endotelial ali, por causa dessa placa de gordura ou infecção. Posso ter alteração do fluxo sanguíneo, tá? Então, alguma coisa que fez o sangue ali ficar, às vezes, mais grosso, tá? Por isso que é importante, às vezes, falar, ai, toma o suco de limão porque afina o sangue. É justamente por isso, porque se o sangue tiver grosso, ele vai ter uma redução na sua turbulência e no fluxo sanguíneo. E aí isso vai provocar um maior contato das células sanguíneas com o endotélio e isso pode levar a uma lesão vascular. Então vai lá, lesão endotelial provocada por placas de gordura ou infecção é um motivo, por alteração do fluxo sanguíneo, que ocorre por redução ou turbulência do fluxo sanguíneo, a redução do fluxo, certo? Então, aquele sangue grosso lá, tal. E por hipercoagulabilidade. Aqui vai ser, galera, isso são alterações hemodinâmicas, alguma alteração do sangue que fez com que ele ficasse ali, que promovessem a coagulação excessiva. Isso é individual, isso é do indivíduo. Ele pode apresentar essa alteração hemodinâmica, que vai favorecer a coagulação excessiva no interior dos vasos. Certo? Então, são 3 causas de trombose que levam ao trombo. É a lesão endotelial por placas de gordura ou infecção, por alteração no fluxo sanguíneo, que ocorre por redução ou turbulência do fluxo, e por hipercoagulabilidade, que são alterações hemodinâmicas que promovem a coagulação excessiva no interior do vaso. Certo? Então começa a ocorrer a coagulação dentro do vaso. Isso é uma hipercoagulabilidade. Por que que ocorre? Isso é individual. Cada indivíduo pode apresentar essa alteração de hipercoagulabilidade. Entenderam? Sim. É chatinho, né? Mas tem que lembrar aí que o trombo ele pode ser formado por essas causas. Ok. Certo? Certo. Beleza. Aí pensa comigo, agora é um fluxo bem bonitinho aqui, ó. Primeiro eu tenho o trombo, que ele é formado pela coagulação do sangue, solidificação do sangue. O sangue se solidificou e formou um trombo. Quando esse trombo ele se desprende do endotélio, da parede vascular, ele vira um êmbolo. Ó, que legal, hein? Muito massa. Então, o trombo, ele tá preso ali ainda na parede vascular, certo? Ocorreu a solidificação do sangue, ficou presinho ali, bonitinho. Só que, de repente, galera, ele se soltou. Aí ele formou um êmbolo. Então, embolia nada mais é o quê? Que um corpo estranho
transportado pelo sangue, capaz de obstruir parcialmente ou totalmente um vaso. Então, vamos lá, embolia. Embolia é um corpo estranho que ele vai passar, então, pelo sangue, transportado pelo sangue, ó, vai passar pelo sangue, que é capaz de fazer o quê? A obstrução, obstruir, parcial ou totalmente um vaso. Então, embolia é um corpo estranho que passa pelo vaso sanguíneo, capaz, então, de obstruir esse vaso parcialmente ou totalmente, tá? Então, chega aqui, ó, o êmbolo, ele pode obstruir parcialmente ou totalmente o êmbolo, um vaso. Então, exemplo é quando um trombo, então, se desprende e vai para a corrente sanguínea. Aí eu tenho 3 tipos de êmbolo. Pode ser sólido, pode ser líquido e pode ser gasoso. Pode ser gás. Então, não sei se vocês já viram algum filme de suspense, novela, sei lá, no qual aplicam ar no equipo. A pessoa tá lá tomando um sorinho e tal, de repente vem alguém e injeta uma seringa de ar, assim. Tem alguns filmes de suspense, novela, acho que já teve situação, que eles injetam o ar. O ar vai fazer o quê? Ele vira um corpo estranho no sangue, que não é para estar ali aquele ar. Então ele vira um êmbolo, certo? E ele vai ser capaz, então, de obstruir parcial ou totalmente ali na hora que ele passar. Certo? Então, o êmbolo ele pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso. Beleza? Então, por isso que vocês devem tomar cuidado na hora de administrar alguns medicamentos. Por isso que não pode ir ar na seringa, por isso que não pode ir ar no equipo, tá? Porque senão vocês podem levar o animal até mesmo a óbito por causa de uma embolia. Vão lembrar disso no futuro? Vamos. Que não pode passar ar, porque o ar ele vira um corpo estranho, gasoso, e pode levar a uma embolia. Entenderam, galera? Embolia? Então, embolia é um corpo estranho que vai passar pelo sangue, capaz de obstruir parcial ou totalmente um vaso sanguíneo. No caso, o trombo é um dos principais exemplos de embolia. É quando, então, esse trombo, ele solta lá de onde ele estava, do vaso sanguíneo, ele vai encaminhar pelo fluxo sanguíneo. Certo? Ok. E aí eu falei que esse êmbolo, ele pode obstruir parcial ou totalmente. Aí a gente vai para isquemia. Isquemia, então, é a continuação. Ó. Eu estava lá no trombo, o trombo virou um êmbolo, do êmbolo eu vou ter a isquemia. A isquemia, o que é? É a redução ou a interrupção do suprimento sanguíneo. Então, é quando não chega o sangue corretamente em um órgão. Isso é uma isquemia. É a redução ou a interrupção, ou não chega o sangue.
certo? Então, o êmbolo ele vai chegar lá na situação e ele vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma isquemia, não vai deixar o sangue passar para o órgão ou para um tecido. Beleza? Isso é uma isquemia. Então, é quando ocorre uma redução, uma interrupção de suprimento sanguíneo. Certo? Certo. Isquemia. E aí, galera? Se não chega sangue, o que vai acontecer com essa região que não chegou sangue? Quando não chega o sangue, aí eu vou ter a situação do infarto. Ah, E é infarto, não é infarte. Ah, a pessoa teve um infarto. infarte. É um infarto, tá? O infarto, então, galera, ali é o quê? É o próximo passo da isquemia. A isquemia, vocês viram lá que era a redução do fluxo sanguíneo, né? Ou interrupção total do fluxo sanguíneo, que vai levar ao infarto. Aqui vai ser uma área, então, circunscrita de necrose. Necrose, vocês lembram que é a morte tecidual, lembram? Sim. Então, aqui no infarto é uma área que vai ficar sem o suprimento sanguíneo. Então, uma área de necrose. Vamos lá, galera, vejam bem. Infarto eu não tenho só no miocárdio, tá? Não tenho só no coração. Eu tenho em outros órgãos. Eu posso ter infarto no baço, eu posso ter infarto no fígado, tá? É tudo que levou a uma necrose, tá? Uma necrose. Tive uma necrose ali. Isso é considerado um infarto. Então, eu tenho infarto branco e vermelho. O que quer dizer isso? O infarto branco é quando eu não tenho vascularização colateral. Então, branco, sem vascularização colateral. O que é isso? Quer dizer que é um órgão que chega ali, ele não tem várias fontes de alimentação, sabe? Aí eu vou ter o baço e o coração como exemplos. Posso colocar aqui. Já o infarto vermelho é aquele que eu tenho vascularização. Por exemplo, os intestinos. Vocês já viram como que o intestino é vascularizado? Tem um monte de ramo de vaso ali chegando nele? Na própria necrópsia em aves lá, na hora que vocês abrirem o intestino, vocês viram que ele é todo irrigado, assim, tem um mesentérico que chega ali com vascularização. Entenderam? Sim. Então, o infarto é a última etapa da isquemia. A isquemia foi a redução do suprimento sanguíneo. Aí chega ali naquela região que ele tem que chegar ao sangue, às vezes não chega. E aí isso leva a uma necrose dessa área ali que não foi irrigada. E o nome disso chama infarto, tá? Eu tenho dois tipos de infarto, o branco e o vermelho. O branco é aquele que o órgão ele não tem vascularização colateral.
Não tem outras fontes de vascularização. Então, aí acaba formando o infarto branco. O infarto vermelho é aquele que tem suprimento sanguíneo, tem outras vascularizações. Vascularização colateral. Então, por exemplo, os intestinos. Aí vamos para fotos. Nossa, eu achava que o pessoal falava assim, a pessoa morreu de infarto branco, morreu dormindo. Tipo, eu achava que é porque não dava o ataque. Falavam isso, infarto branco? Você já chegou a ouvir, então? Eu nunca ouvi falar, não, de... Já que o infarto branco é porque a pessoa morria dormindo. Nossa, não. Infarto branco é a área de necrose nesses órgãos, né? Por exemplo, aqui, ó. Infarto branco, ele pode ser classificado em branco ou vermelho. O branco ou anêmico ocorre em órgãos, então, com circulação terminal sem circulação colateral. Outro órgão que eu não coloquei lá é o rim. Então, esse órgão ele vai se apresentar pálido e esbranquiçado. Então, dessa maneira aqui, ó. Então, essa área aqui é uma área de infarto. Quer dizer que aqui não chegou o sangue, aqui faltou o suprimento sanguíneo para essa região aqui. Então, anteriormente, teve uma isquemia, né, que é a diminuição do fluxo sanguíneo, e levou a esse infarto. Certo? Beleza? O vermelho é dessa maneira aqui, ó. Então, por exemplo, uma alça intestinal, quando o animal tem uma hérnia, sei lá, o animal tem uma hérnia, e aí esse intestino ele foi ali para esse anel herniário, e essa alça intestinal meio que se estrangula ali, né? Aí o nome disso aqui vai faltar suprimento sanguíneo aqui, porém é um órgão que não é terminal, ele tem outros suprimentos sanguíneos aqui. Então aqui forma um infarto vermelho. Ok? Então, infarto branco e infarto vermelho. Ok? E aí, para finalizar, a gente vai falar sobre choque. Choque se refere, então, à falência da microcirculação e uma hipoperfusão, a diminuição da perfusão sanguínea. Então, ocorre a diminuição da perfusão sanguínea dos órgãos e tecidos de uma forma generalizada. O choque ele é classificado e denominado de acordo com a estrutura anatômica e sua alteração patológica. Então, vamos lá. É uma hipoperfusão, é alguma situação que diminui a perfusão sanguínea e isso vai levar o nome de choque. Eu tenho vários choques. Eu tenho choque cardiogênico, que é aquele que o coração se torna incapaz de bombear o sangue para os órgãos e tecidos. Aqui, uma das causas é a presença do sangue no pericárdio, tá? Então, uma das causas que leva ao choque cardiogênico é o acúmulo de sangue no pericárdio e também arritmias cardíacas. Então, seria um tipo de choque cardiogênico. É aquele que o coração, então, se torna incapaz de bombear esse sangue para o resto do corpo. Tem várias causas, pode ser por causa de uma arritmia cardíaca ou por tamponamento cardíaco, é quando eu tenho, então, sangue no pericárdio. Esse é mais difícil de aparecer para a gente, mas o mais comum é esse aqui, ó, hipovolêmico. Esse vai ser o mais comum, quem for trabalhar aí com clínica, principalmente em pequenos animais, ocorrer o choque hipovolêmico. Ocorre, então, redução excessiva no volume de líquido circulante
E as causas incluem hemorragia, desidratação e diarreia. Então, aqui é a diminuição do líquido que está circulando. Então, é aquela situação que o tutor deixou o animal dele tendo diarreia por 6 dias, uma semana. Aí chega lá para vocês, o animal já está em choque. O animal já não consegue nem levantar mais de tão mal que está. E isso é um choque hipovolêmico, que não tem volume mais de líquido circulante, certo? As causas de choque hipovolêmico vão incluir a hemorragia, a desidratação e a diarreia. Então, no caso de uma desidratação, o animal pode chegar até um choque hipovolêmico. Certo? Certo. Ainda eu tenho o famoso choque septicético, que é causado por infecções por bactérias do tipo gram-negativa. Que por quê? Porque essas bactérias produzem uma endotoxina. As gram-negativas produzem essas endotoxinas. Essas endotoxinas, elas se aderem às células de defesa, que são os leucócitos, e provocam a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. É só para saber, então, que essas bactérias gram-negativas, elas levam ao choque. Por quê? Porque elas liberam endotoxinas e essas endotoxinas vão dar uma lesão na parede vascular. Certo? Então, a gente falou de choque cardiogênico, hipovolêmico, choque séptico e o anafilático, que é aquele causado, então, por reação da hipersensibilidade. É aquele causado por alergia. Então, geralmente, isso aqui está relacionado, por exemplo, picada de abelha. Picada de abelha pode levar ao choque anafilático, que é uma reação de hipersensibilidade do tipo 1. Certo? O que vai ocorrer? Ocorre interação de reação antígeno-anticorpo com a liberação de substâncias, como a histamina, que vai provocar uma reação. E isso vai levar ao eritema, ao prurido, pode levar ao edema e ainda pode levar até uma hipotensão. Então, a pressão fica reduzida, a pressão arterial. E é isso que pode levar a óbito. Então, é a diminuição da pressão arterial. Então, o choque anafilático, ele pode levar a óbito em função dessa hipotensão. Na verdade, todos eles, tá? Todos os choques, eles podem levar a óbito. Oi? Alguém perguntou? Não? E para finalizar, por hoje, a gente vai ter o choque neurogênico, que é uma disfunção, então, do sistema nervoso, que provoca uma redução da atividade neurogênica dos vasos sanguíneos, levando à hipotensão. Aqui, galera, eu sempre lembro que eu tenho choque neurogênico por dor. Isso vai acontecer, por exemplo, vocês vão atender um animal que foi atropelado, você vai fazer raio-x, vai fazer ultrassom e esse animal não tem hemorragia. Aí você fala para o tutor assim, não, tranquilo, foi atropelado, mas não tem hemorragia. Passa um tempo, passa meia hora e esse cachorro morre. Morreu por quê? Morreu por choque neurogênico por dor. A própria dor leva a esse choque neurogênico, tá? Que vai levar ao quê? A uma disfunção, então, do sistema nervoso, que provoca uma redução da atividade neurogênica dos vasos sanguíneos, e isso leva também a uma hipotensão. Então, a pressão fica baixa, e aí o animal acaba morrendo também. Certo? Então, choque cardiogênico, choque hipovolêmico, choque séptico, anafilático e neurogênico. Galera, então como que vai acontecer? Eu preciso que vocês façam, então, a pós-aula de vocês, tá?
Após a aula de vocês, vou dar um oi aqui. Oi, após a aula de vocês, vai ser os exercícios do livro. Então, é só pegar lá a unidade 3.1 e fazer esses exercícios. Essa aula foi gravada. Daqui a pouco, até o final da tarde, ela é liberada. Eu pego o link para vocês e disponibilizo para vocês. Beleza? Dúvidas? Tem alguns alunos aí que são meio novos, né? Carislaine. Tudo bem, Carislaine? Carislaine, pode falar. A carinha dele, achei que eu não ia ver. Quem? A carinha dele. Ah, então, parecia. Então, Carislaine, tudo certo? Professor, Oi. meu microfone ele é meio ruim. Ah, tá. Tudo bem? Conseguiram entender? Conseguiram ouvir? Tranquilo. Alguma dúvida? Lucas Gabriel. Bom dia. Tudo bem, né? Tudo bem? Tudo ótimo. Esses são alunos novos? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Tá tranquilo. Beleza. Lucas, conseguiu entender? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Vocês já estão no grupo? Eu ainda não. Não? Isadora, pega o número dele aí para nós. Qual que é seu número, Lucas? Aí que eu vou dar uma olhada. Nove 19. O 8091. O DDD é 67. 67. Lucas, o que é, Lucas? Lucas Gabriel. Já te coloco. Tranquilo. Obrigado. Liliane, tudo bem? A gente não viu a voz da Liliane ainda, né? E aí, Lili, tudo bem? Conseguiu entender? Então, galera, preciso que vocês só façam após a aula. Quem já fez, parabéns. Quem não fez, vão fazer essa aula também. E aí a gente vai conversando, porque a gente não tem certeza ainda se a gente volta no dia 13 mesmo, né? Tem que esperar aí. Mas as nossas aulas vão estar acontecendo. A única coisa que vai ficar falho vai ser as práticas, né? Só que quando a gente voltar, a gente pretende, então, fazer só prática, né? A gente vai tentar meio que adiantar as teorias aí para quando a gente voltar, ficar só tendo prática, que é o melhor, né, também. Então, aproveitem esse tempo de Covid aí para colocar a parte da teoria em dia, dar uma lida no livro. Essa matéria, ela é AMI, então ela está toda disponível lá no AVA de vocês, certo? Quem tiver com problema de acesso, alguma coisa assim, tem todos os e-mails lá para vocês se comunicarem. O e-mail da Mariana para mandar para ela, certo? Tudo bem? Tudo. Vocês estão muito quietos, gente. Essa turma é muito quieta, né? Fala com o tio. Então, beleza, galera. Vamos encerrar, então. Qualquer coisa, vocês mandam lá depois. Certo? Certo. Falou, então. Até a próxima. Beijo, tchau. Beijinho. Tchau.